Você quer avançar, mas sua mente te puxa para trás. Todos os dias, pensamentos sombrios invadem sua mente sem serem convidados. Dúvidas, julgamentos, cenários catastróficos. Você não pediu por isso, mas eles se instalam. E quanto mais você tenta afastá-los, mais eles voltam, como se sua própria mente tivesse se voltado contra você. Você sente, algo está te consumindo por dentro. Você só quer um pouco de paz, um pouco de silêncio, mas sua mente tagarela, critica, remói. E você começa a acreditar que essa voz é você. Mas escute bem, você não é seus pensamentos. Você não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente diz. E, principalmente, não é obrigado a sofrer por isso. Os estoicos já haviam entendido há muito tempo. O que nos envenena não é a realidade, mas a forma como a interpretamos. E os pensamentos negativos são justamente essas interpretações tóxicas que você precisa aprender a reconhecer e eliminar. Você não pode impedir uma nuvem de passar, mas pode escolher não deixá-la escurecer sua vida. O que você vai ouvir hoje mudará a forma como você vive com sua mente. Vamos desconstruir 9 mecanismos mentais que alimentam a negatividade na sua vida e, principalmente, vamos respondê-los com a sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Você não precisará mais lutar. Você aprenderá a deixar esses pensamentos morrerem em silêncio. Então, fique até o fim. Porque uma única palavra, um único princípio, pode ser suficiente para inverter uma vida inteira de sofrimento mental. E hoje, você pode estar a 2 frases de encontrar a paz interior. Inscreva-se agora, porque aqui não nos acorrentamos a pensamentos sombrios. Forjamos uma mente clara e sólida. Se você está pronto para parar de alimentar o que te destrói, deixe um like para marcar o início da sua libertação. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a verdadeira liberdade sempre começa no silêncio da mente. Vamos começar. Capítulo 1. Você não é seus pensamentos. Eles não te definem. Existe uma crença silenciosa que guia a maioria das pessoas. A de que o que pensamos define quem somos. Você cresceu ouvindo sua mente e, com o tempo, aprendeu a se identificar com essa voz interior. Aquela que critica, que julga, que compara. Quando essa voz te elogia, você se sente bem. Quando ela te destrói, você desaba. E é nesse jogo invisível que sua identidade se perde, porque você se esquece de algo essencial. Pensamentos são só pensamentos. Eles não são você. A confusão entre pensamento e identidade é a prisão mais comum e mais invisível do ser humano moderno. Enquanto você acredita que seus pensamentos dizem algo definitivo sobre quem você é, você permanece acorrentado. Você se torna refém de uma narrativa que nem sequer escolheu. Uma narrativa escrita por traumas antigos, por vozes que ouviu na infância, por experiências mal digeridas, por um mundo que nunca parou para te ensinar a observar a própria mente. Pensamentos negativos não pedem permissão para entrar. Eles invadem. Surgem com força e presença, como se carregassem uma verdade absoluta. Eles chegam em forma de dúvidas. Será que sou bom o suficiente? E se tudo der errado? Por que sempre fracasso nisso? Mas esses pensamentos não são declarações do que você é. Eles são ecos, reflexos distorcidos de dores passadas, de medos antecipados, de padrões mentais que se repetem sem consciência. São visitantes, não moradores fixos. E o erro está em tratá-los como donos da casa. O estoico, aquele que caminha com lucidez no caos, não tenta calar a mente. Ele não nega os pensamentos nem finge que eles não existem. Pelo contrário, ele os vê claramente. Ele se coloca como observador, não como personagem da história que a mente insiste em contar. Ele entende que existe um espaço sagrado entre o que pensa e o que faz. E é nesse espaço que mora o verdadeiro poder. O poder de escolher, de decidir, de não se deixar dominar. Você não escolheu o primeiro pensamento que apareceu. Talvez ele tenha sido automático, condicionado, mecânico, mas você é plenamente responsável por aquilo que escolhe alimentar. Um pensamento só ganha força se você o abraça, se você o acredita, se você o deixa criar raízes. Caso contrário, ele passa, como uma nuvem.
como um sopro, como algo que veio, mas não ficou. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: o que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que eles têm sobre elas. Isso vale para o mundo externo, mas vale ainda mais para o mundo interno. São suas opiniões sobre si mesmo que te limitam. Se você acredita ser apenas suas falhas, suas inseguranças, suas vozes interiores destrutivas, você vive abaixo da sua real natureza. Você se sabota antes mesmo de tentar. Você acredita no veneno e o bebe voluntariamente. O que você é, verdadeiramente, não é essa voz que grita, julga ou duvida. O que você é a consciência que pode ouvir essa voz sem obedecer. Você é o espaço entre o impulso e a reação. É a escolha de não acreditar em tudo que pensa. É a decisão de não se definir por estados mentais passageiros. E é exatamente aí que começa a sua libertação. A partir de hoje, ao invés de se perguntar, por que penso assim? Comece a se perguntar, o que vou fazer com isso que estou pensando? Essa simples mudança de pergunta pode transformar completamente a sua vida. Capítulo 2. A negatividade não é real, é uma interpretação. Você já percebeu como dois seres humanos podem viver a mesma situação e ter reações completamente opostas? Um se destrói por dentro, mergulha no vitimismo e na revolta. O outro se fortalece, amadurece, cresce. O que mudou? A realidade foi a mesma. O que muda é o significado que cada um atribui ao que viveu. O que muda é a interpretação. E é aí que a maioria se engana, achando que a negatividade está nas coisas, quando na verdade ela está no olhar. Você pode viver uma rejeição e achar que isso diz algo sobre o seu valor. Pode fracassar em um projeto e acreditar que isso confirma que você não nasceu para vencer. Mas nada disso é verdade objetiva. São só ideias, julgamentos, construções internas que surgem com uma força absurda. E se você não estiver atento, elas dominam o seu humor, sua autoestima, seu destino. Não é o que aconteceu que machuca, é o que você pensa sobre o que aconteceu. O estoicismo traz um dos ensinamentos mais libertadores da história da filosofia. A realidade é neutra. Não há carga emocional nos fatos. A emoção nasce da sua interpretação. Você pode olhar para a perda de um emprego como uma tragédia, ou como o início de uma reinvenção. Pode ver uma crítica como humilhação, ou como oportunidade de fortalecimento. Tudo depende do ângulo. E o estoico, ao contrário do homem comum, não aceita o primeiro ângulo que a mente oferece. Ele questiona, ele investiga, ele escolhe com consciência o que vai acreditar. A mente, por padrão, é negativa, e não é culpa sua, é um mecanismo evolutivo de proteção. O problema começa quando você confunde esse alarme com realidade, quando você vê a sua primeira reação emocional como a verdade absoluta. Mas se você parar para pensar, vai ver que quase todo o sofrimento vem dessa primeira reação não examinada. É o pensamento que diz, isso é injusto, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. E você aceita sem critério, e então sofre, não pelo fato, mas pelo peso que decidiu colocar nele. Epicteto já ensinava com clareza. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre elas. Isso exige coragem, porque essa ideia te obriga a olhar para dentro. Ela te impede de culpar o mundo, as pessoas, as circunstâncias. Ela te convida a assumir responsabilidade pelo seu olhar, e não há nada mais transformador do que isso. Quando você para de apontar o dedo para fora e começa a examinar o que acontece dentro de você, tudo muda, porque você descobre que pode reconstruir sua percepção. Será que foi realmente aquela pessoa grossa que te feriu? Ou foi a interpretação de que você não merece ser tratado assim? Será que foi mesmo o fracasso que te derrubou? Ou foi a narrativa que você criou de que você é um eterno perdedor? Em 90% dos casos, talvez até mais, o sofrimento está na ideia, não no fato. E o mais curioso é que essas ideias surgem automaticamente, como reflexos condicionados. Mas só porque surgem, não quer dizer que mereçam crédito. O estoico sabe disso, e por isso ele interroga cada pensamento como um policial interroga uma testemunha suspeita. Ele pergunta, isso é verdade?
Isso me serve? Isso está sob meu controle? E se a resposta for negativa, ele solta o pensamento como quem solta um balão no céu. Ele não se prende ao que não constrói. Ele recusa ser refém do negativismo mental. Ele sabe que a negatividade é só um ponto de vista e que ele pode escolher outro. Ele escolhe enxergar o problema como um treino, a rejeição como lapidação, a crítica como prova de resiliência. E isso não é romantizar a dor. Isso é empoderar a consciência. Porque quando você muda sua forma de ver, o mundo muda, mesmo que nada lá fora tenha se transformado. É o olhar que define a paisagem. É a lente que revela ou distorce a realidade. E você tem o poder de trocar essa lente. Quer começar a se sentir melhor, mais livre, mais dono de si? Comece aqui. Pare de acreditar no que a negatividade sussurra no seu ouvido. Questione, reinterprete, reconstrua. A vida não vai ficar menos desafiadora, mas você vai ficar muito mais preparado, porque a força de um olhar lúcido é maior do que qualquer adversidade. Capítulo 3. Você está alimentando o que te destrói e nem percebe. Você diz que quer paz, que quer leveza, que quer parar de sofrer, mas continua alimentando a dor, todos os dias, sem pausa, sem filtro, sem consciência. Cada pensamento sombrio que você decide ruminar, você fortalece. Cada conversa que você tem com o medo, com a vergonha, com a raiva, você rega essas emoções como quem cuida de uma planta venenosa, achando que um dia ela vai florescer em algo bom. Mas ela só envenena. E quanto mais você pensa, mais acredita. Quanto mais acredita, mais sente. E quanto mais sente, mais decide a partir disso. Resultado: um pensamento aleatório se transforma num destino que você nunca quis, num ciclo, num buraco, num labirinto onde o único culpado é o seu próprio hábito de pensar errado. Você acha que está refletindo, mas está só revivendo. Acha que está sendo realista, mas está reforçando uma ilusão corrosiva. Cada vez que você revisita um erro do passado, cada vez que você volta mentalmente a uma briga, cada vez que imagina o que fulano está pensando de você, você está alimentando a mesma dor que diz querer superar. E essa dor não grita. Ela sussurra, diz que é útil, que é necessária, que pensar sobre isso é sinal de maturidade. Mentira. É só prisão com um nome bonito. Sêneca já avisava. O homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E se sua imaginação é mal educada, ela vira seu algoz. O estoico entende isso. Ele não nega a dor, mas recusa-se a repeti-la. Ele sabe que a mente é um jardim, e onde você não planta, nasce mato. Onde você não vigia, cresce veneno. Então ele vigia. Ele poda. Ele interrompe o ciclo. Essa é a chave. Interrupção. Você não discute com pensamento tóxico. Não conversa com ele. Não tenta convencer. Você corta, levanta, muda de ambiente, respira fundo, foca no agora, volta para o corpo, para a respiração, para o chão que está sob seus pés. É um reflexo que se treina, uma habilidade que se constrói, porque a regra é simples, Romão. O que você alimenta, cresce. O que você ignora, murcha. Você quer paz? Então pare de alimentar o que te devora. Pare de repetir tragédias mentais como se fossem verdades absolutas. A mente mente. O pensamento dói, mas não é lei. Você pode ver, reconhecer e não dar palco. O estoico não foge dos pensamentos, mas também não os convida para jantar. Ele vê, ele entende, e então ele escolhe. Não vou mais repetir essa história. E nisso, ele encontra liberdade. Conclusão: você não é o que sente. Não é o medo que te visita de madrugada. Não é a tristeza que pesa o peito. Não é a raiva que explode quando ninguém vê. Você é aquele que observa tudo isso e escolhe o que fazer com cada emoção. Você também não é vítima dos fatos. Não é o fracasso, nem a rejeição, nem a crítica. Você é o olhar que interpreta. E é esse olhar que pode te libertar ou te prender. Você não foi derrotado pelas circunstâncias. Foi derrotado pelas histórias que contou a si mesmo sobre elas. E pior,
talvez esteja alimentando todos os dias exatamente aquilo que te enfraquece, repetindo o pensamento que te paralisa, mantendo vivo o trauma que já deveria ter morrido, revivendo dores que só sobrevivem porque você ainda as rega com atenção. A mente mente, Romão, e a liberdade está em aprender a não acreditar em tudo o que ela diz. O estoico improvável, esse que existe dentro de você, sabe disso. Ele não busca controle total sobre o mundo, mas exige controle total sobre a própria atitude diante dele. Ele sente, mas não se define pelo que sente. Sofre, mas não se apega à dor. Cai, mas interpreta a queda como treino. Ele interrompe o ciclo antes que vire ruína. Desconstrói os pensamentos antes que virem prisão. E no silêncio entre um impulso e uma resposta, ele encontra poder. Você quer mudar de vida? Então comece por onde quase ninguém olha. Na forma como você pensa. Na forma como você sente. Na forma como interpreta. Porque no fim, a vida não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece. E essa escolha, Romão, está sempre nas suas mãos. Mesmo quando tudo parece perdido, você ainda pode decidir ser livre. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.